Olhar aqui para o Brasil. O presidente Lula segue hoje a viagem que está fazendo pela região Nordeste. Ainda em Pernambuco, Lula vai participar de cerimônias ligadas ao meio militar. Depois, viaja para o Ceará. A presença de Lula em Fortaleza ocorre na mesma semana em que o deputado estadual Evandro Leitão, recém-filiado ao PT, confirmou pré-candidatura pela sigla na disputa pela prefeitura da capital cearense. A ideia é que o PT use a força política de Lula para reforçar a atuação da sigla pelo país, elegendo mais prefeitos em outubro deste ano. O partido trabalha para não repetir o desempenho das eleições municipais de 2020, quando o partido não elegeu prefeitos em capitais. Segundo a apuração da CNN, depois desse giro pelo Nordeste, o presidente Lula deve visitar Minas Gerais e Santa Catarina. Os dois estados não foram visitados pelo petista no primeiro ano desse terceiro mandato. Vamos então com bastidores, com análise. Pedro Duran, já aqui ao meu lado, já dei bom dia para ele. E a Larissa Rodrigues está chegando lá de Brasília. Tudo bom, Larissa? Bom dia. Tudo bem, Carol? Bom dia para você, Pedro, para quem acompanha a gente nesta sexta. E aí tem vários aspectos que a gente pode observar nessa viagem de Lula. Ele está aí revisitando algumas memórias do passado e tentando alavancar o PT nas eleições municipais de 2024. E aí eu te pergunto, Larissa, quando a gente olha para a agenda de hoje, Lula indo ao Ceará, o que ele espera fazer por lá? Qual é o aceno que ele vai encontrar, o cenário que ele vai encontrar na capital Fortaleza e também esse aceno aos militares? Há uma agenda aí extensa, vários eventos, solenidades ligadas às Forças Armadas. É um afago também aos militares? Agenda 2 em 1, né, Carol? Mais ou menos isso. Vai aproveitando para fazer, claro, essa pré-campanha, visitando, a gente trouxe isso ontem, essa informação ali do Palácio do Planalto, que Lula quer estar até junho, até metade do ano, antes da eleição começar de fato, até para não ser acusado de fazer campanha, em todos os estados brasileiros. Querendo ou não, já é uma sinalização iniciar pelo Nordeste, onde Lula costuma ter um público, mas trazendo para Fortaleza, alguns colegas de lá estavam me dizendo que a aprovação de Lula em Fortaleza teria caído nos últimos meses. Então também tem um porquê dessa visita específica em Fortaleza. A agenda em Fortaleza, estava até aqui relembrando para a gente poder trazer alguns detalhes. Tem, por exemplo, cerimônia numa escola de sargento das armas. Tem também um decreto que vai criar um campus avançado do ITA em Fortaleza. Aí, no meio disso tudo, vai ter uma audiência com o ministro de Relações Exteriores da China, que antes tem uma agenda aqui no Brasil. Daqui a pouco o Pedro Nogueira traz essa informação, aqui em Brasília, desculpa, essa informação da agenda aqui em Brasília também, ampliando um pouco esse esboço também dessa viagem de Lula com esse encontro ali com o ministro da China, porque a China é um grande, quando a gente pensa parceiro, de fato, a gente exporta muita coisa para a China, em especial soja, é um país alvo nesse sentido, mas essas agendas, então, em especial voltado para o público ali das Forças Armadas. Tanto que desde ontem e durante toda essa agenda da semana tem acompanhado Lula o ministro da Defesa. Dá para a gente dizer que é a agenda 2 em 1, porque pensa na campanha política, pensa no aceno para as Forças Armadas e agora com essa confirmação ainda dessa agenda no meio do caminho com o ministro de Relações Exteriores da China, que está visitando o Brasil e outros países da região, quase que uma agenda 3 em 1, né? Pois é, e por que não, né? Olhando também para 2026, nesses encontros. Pedro Duran, eu perguntava para a Larissa sobre o cenário no Ceará, sobre o cenário em Fortaleza, mas quando a gente olha para as outras capitais, Recife e Salvador, o que Lula tem de missão nessas cidades? Pois é, Carol, eu acho que o mais importante é o trabalho para unificar o partido. No caso de Fortaleza, por exemplo, Lula tinha 5 pré-candidatos do PT até que Evandro Leitão pudesse aí seu nome apontado como o favorito para disputar a candidatura à capital do Ceará. No caso de Salvador, também o PT tem um governador ali no estado da Bahia, que é o Jerônimo Rodrigues, e o vice dele, Geraldo Júlio, que é do MDB, foi presidente da Câmara Municipal de Salvador, pode ser, está tentando se viabilizar para ser o nome com apoio do PT e do presidente Lula para disputar essa eleição. Um nome forte lá, mas vai ter que enfrentar o Bruno Reis, que é o atual prefeito do União
polos opostos, né? A gente sabe que cada cidade tem uma peculiaridade diferente. No caso de Recife, o PT vai ter dificuldade, porque a aceitação do João Campos em Recife é uma boa aceitação. Ele já deve disputar contra a vice-governadora a campanha municipal e o PT deve trazer um ex-prefeito também para poder brigar contra ele ali na campanha eleitoral. Mas o mais importante é o Lula marcar território nesses locais, fazendo uma unificação do partido que só ele consegue fazer, como ninguém no PT. Ele unifica as diferentes alas do PT e garantir que esses candidatos estejam bem chancelados. Apesar dessa unificação, desse trabalho que o Lula faz, às vezes ainda fica uma ponta solta, né? Como foi aqui o caso de São Paulo, a gente vê aí alas minoritárias do PT protestando contra a filiação da Marta Suplicy para ser vice ali do Guilherme Boulos. Então é muito complicado esse trabalho, mas ele é muito importante, porque agora é a hora de amarrar o partido em torno dos candidatos que vão disputar a eleição em outubro, Carol. E aí, Larissa, chama a atenção a imagem do presidente Lula em Pernambuco. Inclusive, instantes atrás eu conversava com o Pedro Duran, a foto em que está a Raquel Lira, governadora de Pernambuco, e o presidente da República. Só que essa recepção que Lula está encontrando em estados como Pernambuco, na Bahia, onde ele tem o governador do próprio PT, o Jerônimo Rodrigues, comandando o estado, não vai ser essa mesma recepção que ele deve encontrar em estados como Minas Gerais e Santa Catarina, que estão aí nesse roteiro da viagem. Temos em Minas Gerais Romeu Zema, que inclusive agora, recentemente, na cerimônia do 8 de janeiro, ele foi à capital federal, ele disse que iria participar, só que quando chegou em Brasília, disse, olha, é um ato político, eu não vou mais. Estamos falando, inclusive, de nome que pode disputar as eleições presidenciais em 2026. E no caso de Santa Catarina, não só Lula saiu derrotado do estado nas eleições de 2022, como o estado é comandado por um governador bolsonarista, Jorginho Melo. Ou seja, nesse momento ele está em casa, mas lá na frente o desafio é maior. E aí vai ser como pensar também fazer esse palanque, né, em alguns eventos, porque tenta dar um ar também, na verdade, de evento institucional, pelo menos por enquanto. A gente lembra que a gente não está em período autorizado de campanha e Lula está indo, apesar de visitar capitais importantes politicamente falando para o PT, enquanto presidente da República. Então para inaugurar obras, para lançar pedra fundamental, como vai acontecer hoje ali em Fortaleza. Mas nesse palanque, sempre é um palanque muito bem pensado e muitas vezes os governadores tentam se afastar, esses governadores da oposição, desses palanques. E até falando de palanque, eu me lembrava, enquanto escutava o Pedro Duran dizendo, que Lula tem aconselhado, a gente trouxe essa informação aqui na semana passada, por exemplo, que os seus ministros tenham muito cuidado em qual palanque vai subir durante a campanha eleitoral. O que significa? Não suba você que é ministro de outro partido em um palanque de alguém que seja adversário direto do PT nas eleições municipais. Já Lula tem feito isso ao oposto. Se a gente for pensar nessa agenda de ontem, vocês falavam, o vice-governador ali da Bahia estava e pode ser candidato a prefeito. Mas, por exemplo, o atual prefeito é do União Brasil, que é um partido que é e não é da base. A gente sabe dessa discussão com o União Brasil. Mas vai ser difícil para os próprios ministros e eu ouso dizer para o vice-presidente da República, que é do PSB, conseguir fazer campanha sem estar em palanques de adversários do PT. Porque se a gente pega para o PSB, tem a questão do João Campos e tem a questão que ainda é a grande discussão e que Lula tenta organizar, mas ainda não conseguiu, de Tabata Amaral ali em São Paulo, uma adversária direta dessa chapa que Lula se esforçou tanto para formar entre Boulos e Marta. A gente está falando aqui das imagens que chamam a atenção nessas viagens do presidente Lula. Pedro Duran tem mais uma em destaque aqui pra gente. Qual é, Pedro? É uma imagem que o Geraldo Júnior postou nas redes sociais, vice-governador da Bahia, do lado do Lula. E o mais curioso, Carol, é que essa imagem foi comentada, foi distribuída por Gedel Vieira Lima, que era ministro do ex-presidente Michel Temer do MDB, o Geraldo Júnior, que é do MDB, e a gente percebe, né, é muito curioso esse fato que a Larissa trazia, porque o MDB é o exemplo clássico de um partido que é completamente dividido. Você tem o prefeito de São Paulo, que é do MDB, que está num polo completamente oposto do PT aqui em São Paulo, e você tem o caso do Geraldo lá na Bahia, enfim, alguns ministros do MDB,
como é o caso da Simone Tebet, que também integram o governo Lula. Então, esses partidos rachados vão ter dificuldade para o Lula conseguir manter todos ali nas rédeas curtas e evitar que esses ministros façam palanque para candidatos que sejam opositores ao PT nos estados, nas capitais, nas cidades maiores, enfim, do Brasil. Eu acho, Carol, que tudo indica que o Lula até pode conseguir segurar de certa forma, o discurso, as participações, os apoios, mas na hora da eleição, quando começar a campanha eleitoral, lá por julho, agosto, vai ser um pouco um salve-se quem puder ali, né?